Hoje nós veremos o texto onde o próprio apóstolo Mateus, que é o autor desse evangelho, ele narra, talvez ou certamente, o grande momento da sua vida. O momento em que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. O momento do seu chamado ao discipulado. Apenas recapitulando, nós estamos numa sessão onde o evangelista ele intercala diversos relatos de milagres realizados por Jesus, intercalando palavras de ensino acerca do verdadeiro discipulado. Então essa sessão que nós estamos, ela iniciou no capítulo 8, e aí nós temos, logo após, do final do Sermão do Monte, nós já vimos a primeira parte desses relatos de milagre, que vai do versículo 1 do capítulo 8 até o versículo 17. Aí depois, no versículo 18 até o 22, nós tivemos o primeiro texto sobre ensino, o primeiro texto de ensino sobre o verdadeiro discipulado. E aí do verso 23 até o capítulo 9, verso 8, nós temos a segunda sequência de relatos de diversos milagres realizados por Cristo, sendo que o último deles nós analisamos na semana passada, que foi um duplo milagre. Jesus cura um homem fisicamente da sua doença que lhe causava paralisia e também cura esse homem da sua doença espiritual, ao perdoar ele dos seus pecados. Com isso, Jesus demonstra que possui autoridade neste mundo para tanto curar fisicamente quanto para perdoar. Uma autoridade de perdão de pecados é uma autoridade exclusivamente divina. É uma obra apenas restrita à divindade. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus estava mostrando ali que ele tinha autoridade sendo o próprio Deus. Hoje eu vou iniciar a exposição da segunda parte de ensino que Jesus faz sobre o discipulado dessa grande sessão. É uma narrativa que inicia com o chamado do próprio apóstolo Mateus, o autor desse evangelho, no capítulo 9, versos de 9 a 13. Então vamos fazer a leitura do texto, acompanhe comigo. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: "Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores?" Mas Jesus, ouvindo, disse: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores." Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado soberano Senhor, nós humildemente te agradecemos pela palavra de Deus que temos diante de nós, aberta, e que será exposta em seguida, Senhor. Que o Senhor venha falar com nós por meio do texto, que a gente possa entender por meio do chamado de Mateus, que nós também somos chamados por meio da palavra de Deus a termos um relacionamento pessoal contigo. Que esse chamado ecoe nos nossos ouvidos essa noite e que o Senhor nos capacite e nos possibilite, por meio de uma intervenção sobrenatural do Teu Espírito, que a gente possa tomar a decisão correta em relação a esse chamado. Que possamos, como Mateus, seguir no caminho correto em um relacionamento pessoal contigo. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o meu objetivo essa noite é, por meio do estudo do chamado de Mateus ao discipulado, que a gente possa pegar esse chamado e colocar ele numa perspectiva de um exemplo que deve ser seguido por nós. Que a gente possa encontrar instruções aqui sobre o chamado que Cristo faz a cada um de nós. Jesus nos chama por meio da palavra, por meio das Escrituras. Nós devemos partir essa exposição deste ponto, da realidade de que Cristo hoje nos chama. Hoje mesmo, Ele chama pessoas para um relacionamento pessoal com Ele.
sobre isso nós veremos, por meio do texto, 3 características importantes sobre o chamado de Cristo, o chamado ao discipulado cristão. A primeira informação que nós podemos destacar do texto é que Jesus chama indivíduos. Verso 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, depois de Jesus ter curado o homem paralítico da sua doença física, depois de ele ter perdoado aquele homem dos seus pecados, ali demonstrando que o Filho do Homem tem autoridade na terra para fazer isso, Jesus então saiu daquela casa onde ele estava. O Evangelho de Marcos nos apresenta mais informações sobre esse momento específico. Em Marcos 2,13, relato paralelo a esse, ele diz: de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Só lembrando, irmãos, que esse episódio, ele ocorre imediatamente depois da cura daquele homem paralítico, do texto anterior. Só que Mateus, ele não organiza o seu evangelho cronologicamente. O relato mais preciso nesse sentido é do Evangelho de Marcos. Portanto, nós podemos considerar esses 2 textos, a cura deste homem paralítico, o perdão que Deus deu a ele dos seus pecados, e agora esse chamado de Mateus, como sendo cronologicamente anterior ao Sermão do Monte. Jesus saiu dali, daquela casa onde ele estava, e conforme Marcos nos diz, foi para junto do mar. Que mar é esse? O mar da Galileia, na cidade que Jesus habitou durante todo o seu tempo como adulto, na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade com muita entrada de produtos que vinham do Egito, da Síria. Muita mercadoria chegava via mar da Galileia. E por conta disso, havia nessa região próxima ao mar, as chamadas coletorias. Eram as alfândegas daquela época. As coletorias eram responsáveis por fazer as cobranças de impostos sobre as mercadorias que chegavam ali na cidade de Cafarnaum, principalmente via o mar. E é dentro desse contexto que o texto prossegue, que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, nessas coletorias, nessas alfândegas responsáveis por cobrar impostos. Mateus era, portanto, um coletor de impostos. Esse grupo de pessoas, de homens que faziam essa função, também eram chamados de publicanos. Então você vai encontrar esse termo sendo usado diversas vezes no Novo Testamento. Era uma pessoa responsável diante do governo de cobrar aquelas pesadas taxas, aqueles pesados impostos que o império cobrava das pessoas e da circulação de mercadorias. Nesse sentido, Jesus viu ali Mateus, enxergou Mateus nessa coletoria, ele trabalhava ali, e aí ele disse: siga-me. O texto nos informa que Mateus se levantou e o seguiu. Jesus apontou especificamente para Mateus, para esse homem individualmente. Lembrando que, segundo o relato de Marcos, uma multidão estava acompanhando Jesus ali. Jesus foi ao seu passeio pelos subúrbios de Cafarnaum, seguido de um monte de gente. Mas Jesus chamou um homem, um indivíduo, e apenas ele, dizendo: siga-me. A reação de Mateus foi imediata. Ele se levantou e o seguiu. Lucas, no seu evangelho, ele acrescenta uma informação bem relevante aqui. Lucas 5:28, ele diz que Mateus se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Importante dizer, irmãos, que o emprego de Mateus, como um cobrador de impostos, era mais seguro e próspero do que o emprego mais comum daquela época e daquela região, que era o trabalho de pescador. Portanto, Mateus, ele abandonou tudo, conforme Lucas diz,
Ele abandonou uma condição próspera. Ele abandonou uma posição segura que ele estava ali desenvolvendo para seguir o chamado de Cristo. E aí a gente fica pensando, poxa, o que faz uma pessoa abandonar tudo, na linguagem do próprio Evangelho de Lucas, e seguir um homem desconhecido? Jesus chega ali, diz para Mateus, siga-me. Ele deixa tudo para trás, abandona a função dele ali. Ele deixou do jeito que estavam as coisas e saiu seguir Jesus. O que faz com que o homem tome uma atitude dessa? Não faz sentido. Se pensarmos racionalmente, não há sentido nisso. E a resposta para essa disposição imediata de Mateus está no fato de que Jesus não era um desconhecido para ele. Mateus já conhecia Jesus. Provavelmente, Mateus acompanhava Jesus por Cafarnaum. Os dois moravam ali. Mateus deve ter testemunhado milagres. Ele estava ciente da fama de Jesus que corria por toda aquela região. Uma multidão seguia esse homem. A fama de Jesus já era grande. Jesus era, segundo o que corria, o Messias, enviado por Deus para salvar Israel. Então o fato de Mateus ter se levantado imediatamente, deixando tudo para trás para seguir a Cristo, isso mostra que esse homem havia reconhecido a autoridade de Cristo. E por conta de ter reconhecido a autoridade de Jesus, ele atendeu prontamente o seu chamado. Ele foi em um relacionamento pessoal de discipulado, com um orgulho muito grande. O Messias me chama. Dentro disso, nós podemos dizer que Jesus, ele chama indivíduos. Mas a resposta ao chamado de Jesus, a resposta que nós mesmos daremos a Jesus, depende de algo bem importante que nós podemos aprender por meio do Evangelho de Mateus e do próprio chamado desse apóstolo. E eu gostaria aqui de contrastar o chamado de Mateus com outro chamado realizado por Jesus, que está narrado aqui também em Mateus, no capítulo 19. Corram para esse texto também. Vamos ler junto. Mateus 19, versos 16 a 22. Mateus 19, versos 16 a 22. O texto diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Percebam no final do versículo 21 que Jesus diz para esse homem: venha, siga-me. E aí o que acontece depois desse chamado de Jesus? Depois de ouvir Jesus dizendo siga-me, o homem deixou tudo para trás e seguiu a Cristo? Não. O texto diz que o jovem, ouvindo esta palavra, este chamado, retirou-se triste. Voltou aos seus afazeres, porque era dono de muitas propriedades. Eu quis trazer esse contraste aqui entre a resposta de Mateus com a resposta deste homem, que popularmente é conhecido como o jovem rico, por um motivo bem específico. Nós, hoje, nessa noite, nós somos chamados individualmente por Jesus. Somos chamados de que forma? Por meio da palavra de Deus.
por meio de textos como João, capítulo 3, verso 14 e 18, que diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O verbo crer aparece 5 vezes nesse texto que eu acabei de ler. Nós somos chamados por Deus, por meio da sua palavra, a crer em Jesus Cristo. E esse é um chamado individual. Da mesma forma que Deus chamou individualmente Mateus e aquele jovem rico. E da mesma forma, nós somos chamados. E da mesma forma, nós teremos uma resposta a dar a esse chamado. Uma resposta que será semelhante à de Mateus ou será semelhante àquele homem que recusou o seu chamado. Qual a diferença fundamental entre os dois para que existisse respostas tão opostas um do outro? O que aconteceu de diferente entre esses dois casos, onde um largou tudo e seguiu, e o outro se manteve no lugar onde estava e se negou a seguir? A diferença, irmãos, está em que um deles reconheceu a autoridade de Jesus, o outro não. Um deles reconheceu quem Cristo é, o outro não. A diferença entre ser um discípulo ou não está no reconhecimento e no convencimento de quem Cristo é, de fato e de verdade. Para alguns, esse convencimento ele ocorre de maneira imediata. Para alguns, é apenas o ouvir uma clara exposição do Evangelho, escutou a mensagem completa e imediatamente depositou a sua fé naquilo. Para outros, esse convencimento pode levar mais tempo, pode ser um processo mais longo, é preciso ser exposto diversas vezes à palavra de Deus para que aí ela quebre a rebelião do seu coração. O problema disso é que nós hoje vivemos tempos onde, primeiramente, o Evangelho dificilmente é exposto de forma clara. A mensagem do Evangelho, normalmente no nosso contexto atual, de igrejas e até pregações que você possa ouvir pela internet, normalmente ela vem carregadas de erro, o que dificultam a uma pessoa ter um entendimento correto sobre quem é Cristo. Um entendimento correto acerca do Evangelho, sobre o que Jesus veio fazer neste mundo. E soma-se a isso que o discipulado cristão dos nossos dias, ou seja, aceitar o chamado de Cristo, ser de fato um discípulo, tomar essa decisão, não possui nenhum custo para aquela pessoa que diz: eu aceito Jesus na minha vida. As pessoas se dizem cristãs, e isso não significa nenhuma mudança. Não há necessidade de largar tudo e sair seguir a Cristo. Uma vida transformada, uma vida impactada pelo chamado de Cristo, só ocorre quando existe o reconhecimento de quem Cristo é, de fato e de verdade. Você só vai passar a seguir a Cristo em um relacionamento pessoal quando você reconhecer que Cristo possui autoridade sobre a sua própria vida. Quando Cristo se tornar de fato o seu dono, como Deus, como Criador de todas as coisas, como aquele que te deu a vida. Você só vai seguir a Cristo de verdade quando você reconhecer que Cristo tem total supremacia.
Quando você reconhecer uma verdade que um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper dizia muito sabiamente, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Você é dele. Ele lhe criou. Ele criou todas as coisas e ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Por qual motivo existem tantos cristãos que vivem como qualquer outra pessoa do mundo? Se dizem cristãos, mas você não vê nenhuma mudança na vida. Mudanças que a Bíblia afirma existir quando uma pessoa passa por um processo que ela mesma chama de novo nascimento. Ou seja, uma pessoa nova nasce quando você reconhece o seu chamado. O chamado de Cristo, seguir a Cristo no discipulado. E isso ocorre tão comumente nos nossos dias por culpa de uma cultura gospel que afirma para as pessoas que elas se tornaram crentes porque responderam um apelo emocional no fim do culto. Ah, você é cristão, parabéns, você veio aqui na frente, você respondeu o chamado, onde na maioria das vezes sequer a palavra foi pregada no culto. Sequer o evangelho foi exposto para aquelas pessoas na sua totalidade. Criação, queda, redenção. As pessoas respondem não a um chamado pessoal de Jesus, mas respondem a um apelo emocional que é baseado na resolução dos meus problemas. Onde é dito que se você tomar a decisão por Cristo, seus problemas serão solucionados. Não gera nenhum custo. Pelo contrário, você tem os seus problemas resolvidos. O que é diretamente oposto a tudo aquilo que é ensinado na palavra de Deus sobre ser um discípulo de Cristo. Não é por acaso, por exemplo, Mahatma Gandhi, que é grande líder indiano religioso, uma vez ele disse: eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. O que ele está dizendo com isso? Ele está tendo um olhar de alguém que percebeu o estado do evangelicalismo doente desses tempos, onde aqueles que dizem seguir a Cristo não andam conforme Cristo andou. Jesus chama para um relacionamento pessoal com Ele. Nós devemos andar como Ele andou. 1 João 2,6. Jesus chama você. Jesus te chama por meio da palavra. Te chama de que forma? A crer nele. Agora, para que isso aconteça na sua vida, você precisa conhecer a Cristo. Conhecer o Cristo das Escrituras. Você precisa conhecê-lo para aí então reconhecer a sua autoridade e aí sim tomar uma decisão semelhante à de Mateus. E não uma decisão terrível como a do jovem rico. Ou ainda, uma decisão como a dos evangélicos dos nossos dias, onde ser cristão não significa absolutamente nada de novo. Jesus se torna mais um amuleto, se torna o seu chaveirinho, do qual você carrega para lá e para cá para lhe dar sorte. Jesus chama, em primeiro lugar, chama indivíduos. Em segundo lugar, Jesus chama indivíduos pecadores. Versos de 10 a 12. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
O texto de Lucas nos ajuda a compreender melhor o cenário que está posto aqui. Lucas 5:29 diz: Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e de outras pessoas que estavam com eles à mesa. Levi, relatado no Evangelho de Lucas, é o outro nome de Mateus. Ter dois nomes era algo muito comum na cultura daquela época. Semelhante, você tem Tomé, que também era chamado de Dídimo. Você tem o próprio Saulo de Tarso, que também é chamado de Paulo, apóstolo Paulo. E Mateus, depois de ser chamado por Jesus para ser seu discípulo, ele oferece um banquete na sua casa para comemorar. Ele convidou seus amigos da coletoria. Outras pessoas vieram estar junto de Jesus e dos demais discípulos. É interessante que enquanto Lucas descreve os convidados como um grupo contendo publicanos e outras pessoas, Mateus e Marcos descrevem esse grupo como publicanos e pecadores. Então, os publicanos, como eu já falei anteriormente, eram os cobradores de impostos. Esses homens, eles eram vistos como aliados do Império Romano. Eram aliados de Herodes. Por conta disso, eram desprezados pelos judeus, principalmente pelo grupo religioso. Os publicanos, eles tinham autoridade, por exemplo, para revirar propriedades, entrar lá e procurar algo de valor para cobrar os devidos impostos. Em muitos casos, eles espancavam pessoas para receber esses impostos que deviam ser pagos ao império. E ao lado desses homens, os demais convidados são retratados pelo termo pecadores. Esse é um termo amplo, que pode significar pessoas que haviam cometido pecados publicamente conhecidos, ou, o que é mais provável aqui, de acordo com o contexto, simplesmente pessoas cujo modo de vida não se enquadrava nas exigências religiosas dos fariseus. Os fariseus entendiam que qualquer pessoa que não observasse a lei de Deus de acordo com as suas próprias interpretações, essas pessoas eram consideradas como pecadoras. Portanto, o cenário que nós temos aqui neste banquete é de Jesus sentado à mesa, rodeado de publicanos, amigos, colegas de trabalho de Mateus e muitas outras pessoas que não faziam parte do círculo religioso dos fariseus, do círculo religioso da religião judaica. Então, vendo essa mesa, o olhar do fariseu que estava ali, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Reparem que os fariseus, eles não se dirigem diretamente para questionar Jesus. Eles vão e fazem a sua pergunta aos discípulos. E por que será que isso ocorre? Por que eles não foram direto em Jesus para sanar suas dúvidas? Porque, na realidade, eles não tinham dúvida nenhuma para tirar. Essa pergunta aqui, que eles realizaram aos discípulos, na verdade, era uma acusação. Não era uma dúvida. Eles estavam acusando Jesus ali. Eles possuíam o objetivo de causar dissensões. Eles queriam plantar ali uma semente maligna na cabeça dos discípulos. Só que isso não passaria despercebido. Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa resposta de Jesus, primeiramente, ele relaciona outra vez a questão das curas físicas, as curas que Jesus realizava nos doentes, com a cura do pecado, com o perdão e com a autoridade que Jesus tinha para perdoar. Os doentes procuravam Jesus para serem curados. Jesus curava eles de qualquer tipo de doença. Ele acabou de curar um paralítico. Da mesma forma que os pecadores procuravam Jesus para receber misericórdia, para receber perdão e restauração. E Jesus igualmente os curava. Ao dizer que os sãos não precisam de médico, Jesus está confrontando os fariseus na sua religiosidade. Esse grupo
que era a elite religiosa de Israel, não era tão sadios quanto eles imaginavam. Pelo contrário, eles eram tão doentes que não conseguiam reconhecer Jesus como o Messias. Não conseguiam reconhecer Jesus como o enviado de Deus para salvar aquele povo, o povo de Israel, dos seus pecados. O que esses fariseus esperavam? O Messias que esmagaria não só o pecado, mas esmagaria o pecador. Era isso que eles esperavam. Que se colocaria do lado deles, como mais um fariseu, do lado dos religiosos, dos supostos guardiões da lei de Deus. E por conta dessa visão, eles não eram capazes de reconhecer alguém que aceitava, que perdoava os pecadores. E que ainda por cima acusava eles, os religiosos, de hipocrisia. Vocês são hipócritas. Jesus chama indivíduos pecadores. A analogia é bastante clara e simples. Jesus oferece a salvação para pecadores, para aqueles que reconhecem a sua doença. Jesus procura aqueles que reconhecem os seus pecados e a sua necessidade de salvação, da mesma forma que o médico procura pelos doentes. Alguém vai procurar o médico quando não está sentindo nenhum problema de saúde? Não. Da mesma forma, nós não teremos necessidades de vir a Cristo enquanto não percebemos o maior problema da nossa vida, a nossa maior doença, que é o pecado. As boas notícias do Evangelho só existem por causa da má notícia. Uma má notícia que existia anteriormente. A má notícia é encontrada em Gênesis 3. O pecado de Adão e Eva que trouxe condenação e morte para este mundo. E é por conta disso que ninguém é bom o suficiente. Ninguém consegue atingir o padrão santo e perfeito de Deus. E, portanto, todos estão condenados de maneira justa. Porque todos somos pecadores. Olha para o mundo. Olha para a nossa sociedade, para as pessoas. Olha para os relacionamentos pessoais. Entre numa rede social e veja as discussões das pessoas. Olhe com sinceridade para o seu próprio coração e você chegará só a uma conclusão. Todos estamos doentes. Nós vivemos um mundo doente. Todos precisam de médico. A boa notícia é que esse médico veio ao mundo. Um médico capaz de curar qualquer pessoa que chegar até ele. O nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. O médico dos médicos. Ele pode ser o seu Salvador. Desde que você reconheça que precisa ser salvo. Jesus chama. Em primeiro lugar, indivíduos. Em segundo lugar, pecadores. E por fim, Jesus chama indivíduos pecadores para abandonar a religiosidade. Vou fazer a leitura da resposta completa de Jesus, versos 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. A primeira parte da resposta de Jesus aos fariseus nós já analisamos. Agora vejamos a segunda parte da resposta. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Jesus aqui no verso 13 está citando o profeta Oséias. Ele está dizendo aos fariseus: vão e aprendam o que o profeta Oséias ensinou. Quero misericórdia e não sacrifício. E essa é uma citação do texto de Oséias, capítulo 6, verso 6, onde ele diz:
Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nós precisamos primeiro entender o texto do profeta Oséias, para aí então conseguir compreender o objetivo de Jesus com essa sua resposta aos fariseus. O profeta Oséias, ele é levantado por Deus para trazer um alerta ao povo de Israel sobre a sua infidelidade com o Senhor. É um chamado ao verdadeiro arrependimento. No momento histórico onde Oséias profetiza para o reino de Israel, os sacerdotes e parte do povo ainda cumpriam os requisitos da lei que eram necessários ao povo da aliança. Só que essas práticas, entre elas o sacrifício que era oferecido no templo, eles eram feitos com o coração longe do Senhor. Nesse contexto, o profeta diz em nome do Senhor: pois quero misericórdia, não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Oséias, ele não está aqui abolindo o sistema de sacrifícios que a lei de Deus determinava ao seu povo. Mas ele está declarando que o sacrifício nada significa sem um arrependimento sincero de coração. Um arrependimento que era visualizado por meio de uma mudança de vida. O povo ia até o templo, cumprir os requisitos da lei, como o holocausto, iam lá fazer a sua oferta de sangue, que a lei determinava, exatamente como dizia a palavra de Deus. Mas dentro das suas casas, eles mantinham seus ídolos. Eles, nas suas vidas, desprezavam o pobre. Agiam sem misericórdia com as outras pessoas. Então eles cumpriam o ritual da lei, mas um coração distante do Senhor. Então essa resposta de Jesus, ela tem claramente um tom de sarcasmo aqui. Porque Jesus está dizendo aos fariseus, que eram a elite religiosa, os mestres da lei, que eles deveriam ir e aprender o sentido de um texto da Escritura, que eles eram os guardiões, os melhores intérpretes. E Jesus diz para eles: vão e aprendam, porque vocês não sabem nada. Israel, no tempo de Oséias, se preocupava com o ritual formal no templo, mas não tinha um coração voltado a Deus. E aí Jesus aplica o texto para a realidade daquele povo naquele momento, demonstrando que eles tinham uma preocupação com a aparência religiosa, enquanto se escandalizavam ao ver um mestre judeu sentado com pessoas de má reputação. Ao invés de terem misericórdia e serem solidários com aquele povo. Agindo assim, daquela maneira, com desprezo, eles só demonstravam a sua total semelhança com aquele Israel apóstata. Um Israel que não possuía o seu coração no Senhor, mas que conservava só a aparência externa da sua religiosidade. E aí Jesus encerra a sua resposta com o grande propósito da sua encarnação, o alvo da sua missão que será consumado na cruz, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus veio chamar pessoas que reconhecem as suas necessidades, que estão desesperadas por um Salvador, porque entenderam a má notícia, que reconhecem os seus pecados, que reconhecem que estão perdidos, extraviados, miseráveis, sobrecarregados, famintos e sedentos por Deus. Com essa resposta, Jesus demonstra que veio para este mundo chamar indivíduos pecadores. E Jesus os chama para abandonar qualquer segurança em mera religiosidade. Os fariseus, eles se achavam seguros. Eles eram arrogantes. Eles se achavam injustificados. Como que eles tinham esse sentimento? Porque eles cumpriam os rituais, as exigências da lei. Porém, o coração desse grupo religioso estava endurecido.
Eles desprezavam as outras pessoas. Eles não tinham compaixão, não agiam com misericórdia. O coração deles era duro que nem pedra. Buscavam a sua justificação por meio da religião, enquanto ignoravam o único que poderia os ligar novamente com Deus. Ignoravam o autor da religião. Ignoravam o próprio Deus encarnado. Cristo se tornou escândalo para eles. Eles estavam escandalizados com Jesus sentado à mesa, com publicanos e pecadores. Mas esse escândalo expôs o real estado do coração deles. E essa é uma mensagem viva para todos nós. Jamais poderemos ou devemos colocar a nossa segurança em qualquer outra coisa que não na pessoa e na obra de Jesus Cristo de Nazaré. A justificação só ocorre quando nós depositamos a nossa fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. E nesse ponto, irmãos, se faz necessária uma explicação do termo sobre o que é ser justo ou ser justificado. Talvez você já saiba bem o que significa o termo justificação, uma palavra tão presente no Novo Testamento, mas uma das tarefas do pregador é ser repetitivo, né? É estar toda hora ensinando as mesmas verdades. Então, para colocar de forma bem simples, justificar significa declarar justo. Significa declarar um pecador como alguém perfeito, como aceitável diante de um Deus que é completamente santo. E nisso pode surgir a grande dúvida: mas como pode um pecador se tornar justo? Isso é impossível, segundo a palavra de Deus, afinal de contas, não há um justo, nem um sequer. Nós estamos corrompidos pelo pecado. Então, justificação é quando Deus declara justo todo aquele que recebe, que se apropria, que se identifica pessoalmente com Cristo. A justificação do pecador é baseado na justiça de Cristo, que por meio da fé, e unicamente por isso, é creditada na conta daquele que crê nele. O pecador, no momento que crê, ele é revestido de Cristo. E unicamente por causa disso, o pecador se torna completamente aceitável diante de Deus. Romanos 3, versos 23 a 26, explica isso muito bem. Pois todos pecaram e carecem a glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós somos justificados, ou seja, declarados justos, no momento da nossa salvação, ou seja, no momento em que cremos. Que fique bem claro, justificação não nos faz justos, mas declara a nossa justiça. Nossa justiça vem de colocarmos a nossa fé no trabalho completo de Jesus Cristo. O sacrifício dele cobre o nosso pecado. E é isso que permite que Deus nos olhe como perfeitos, sem mancha. Porque ao olhar para nós, está a cobertura do sangue. E é isso que nos torna aceitável diante dele. Por causa do fato de que, como crente, estamos em Cristo, Deus vê a justiça de Cristo quando ele olha para nós. É ele quem nos declara justos. O próprio Deus é quem nos justifica. Mas, pastor, eu acredito em Jesus, mas eu acho que para ser salvo também preciso guardar o sábado. Pastor, eu creio em Jesus como meu Salvador, mas eu tenho em casa uma imagem de Maria.
Porque eu acho que ela também pode interceder por mim. Eu acho que ela também pode me salvar. Então é melhor ter duas garantias. Né? Tenho Jesus, mas eu tenho meu santinho, minhas irmãs. Pastor, eu acredito na Bíblia, mas eu vou ser salvo simplesmente porque eu não mereço ser condenado. Né? Eu sou uma boa pessoa, eu nunca fiz mal para ninguém, nem para um bichinho. Nunca fiz mal. E aqui eu poderia citar inúmeros outros exemplos de pessoas que na verdade são religiosas, que buscam a salvação por meio de cumprir alguns requisitos. Querem fazer algo para possuir um sentimento de merecimento. Pessoas que se acham justas, assim como os fariseus, mas que na verdade nunca foram justificadas, nunca foram declaradas justas. Tentar, irmãos, possuir algum mérito diante de Deus por meio de fazer algo, por meio de guardar sábado, ou qualquer outra coisa, amuleto, isso é diminuir a obra da cruz. É reduzir a obra salvadora de Jesus Cristo. Ter Jesus como coparticipante, Jesus está aqui comigo, mas eu tenho outras garantias. Então Jesus ele é o coparticipante da minha salvação. Isso é a mesma coisa que não ter nada. Ter Jesus como mais um é não ter Jesus. Só Cristo pode nos justificar. Só Ele. Por isso que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E não é mais necessário fazer nada. A obra de Cristo é suficiente. A cruz é tudo aquilo que foi exigido por Deus. Só Cristo pode nos justificar. Jesus veio chamar indivíduos pecadores para abandonar qualquer tipo de religiosidade e depositar sua fé única e exclusivamente nele. Jesus está chamando você individualmente. Está chamando por meio da sua palavra a ter um relacionamento e um compromisso pessoal com ele. Jesus lhe chama a ter um relacionamento de discipulado. E você precisa e vai tomar uma decisão sobre isso. Todos nós tomaremos uma decisão sobre as palavras de Cristo. Ou você vai tomar uma decisão semelhante à de Mateus, ou seguirá o caminho do jovem rico. Então, irmãos, para que a gente não tome a decisão errada, eu queria dizer que você precisa compreender ao menos 3 informações extremamente importantes. A primeira, Jesus possui toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus é o Deus entre nós, que veio para este mundo para nos salvar, e um dia Ele vai retornar para consumar de uma vez por todas o seu reino, um reino de justiça neste mundo. Jesus oferece salvação para os seus pecados. Oferece para você vida eterna. E o que Ele cobra de você? Nada. Basta depositar sua fé nele. E, consequentemente, se comprometer com este reino do qual Ele é soberano rei. Segunda informação que você precisa é reconhecer a sua real condição. Somos todos pecadores. Como nós cantamos, um miserável. Nós somos necessitados, incapazes de fazer qualquer coisa para mudar a nossa situação diante do nosso Criador. O nosso pecado é que trouxe todas as mazelas para este mundo. Em especial, trouxe à existência o nosso grande adversário, que é a morte. Para escapar de tudo isso, existe um caminho. Mas ele é um único caminho, que nos tira da mentira e nos leva para a verdade. Que nos tira do mal e nos leva para a justiça. Que nos tira da morte e nos leva para a verdadeira vida. Esse caminho é Jesus Cristo, o Messias de Deus. E terceira informação, nenhuma religiosidade pode te salvar. Vir aos cultos todo domingo não vai te fazer mais aceitável diante de Deus.
não vai fazer com que você se torne mais perfeito ou santo. Amuletos, imagens feitas por mãos humanas, filosofia, ciência, conhecimento, caridade, nada disso pode nos salvar. Entenda isso. Entenda isso. Você não é uma boa pessoa. Você não é bom. Ninguém é bom o suficiente. A única coisa que pode nos ligar a um Deus santo, um Deus perfeito, é sermos revestidos de santidade e perfeição. Cristo tem tudo isso para nos dar. Por que Cristo tem condições de dar santidade e perfeição para todo mundo? Porque Ele é tão santo e tão perfeito que Ele pode compartilhar conosco. E ainda vai sobrar. Nós somos revestidos pela fé da santidade, da perfeição de Cristo. E é nisso que nós encontramos plena reconciliação com o nosso Pai Celestial. Que você lembre dessas três verdades. E que Deus nos ajude a crer. Que Ele nos conceda a fé que necessitamos em todas essas coisas. Vamos orar.